conferência vai ser Diagnóstico e Pesquisa da Covid na UFPE, uma força-tarefa multidisciplinar translacional. Então, eu vou comentar um pouquinho como está sendo realizada a ação de diagnóstico e também algumas ações de pesquisas, né, que todo o grupo tem feito. Então, eu sou Michele, para quem não me conhece, sou professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e uma das pesquisadoras do NUPIT, UFPE, do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, né, que tem hoje 6 pesquisadores e muitos alunos, né, de vários departamentos, alunos de pós-graduação, de diferentes pós-graduações, inovação terapêutica também, então é um grupo bem amplo aí, e a gente vai comentar um pouquinho como é que está sendo, né, essas ações. Bom, antes de começar, eu só fui buscar, né, a atualização que eu fiquei sem ver, né, esses dias atrás, porque a gente está nessa força-tarefa de organização do laboratório, e esse número, né, mundial, como vocês podem ver no gráfico, eu peguei ontem, né, então, 4.261.000 casos, né, no mundo, com 291.945 mortes. Isso ontem à noite. Logo de manhã, né, que vocês veem aqui embaixo em azul, já eram 4.805.000, né? Então, o número ele tem subido, né, rapidamente. Isso mostra a gravidade dessa pandemia, né, e a necessidade, né, de toda a sociedade engajar em ações para minimizar esses efeitos, né? Então, a gente pode ver aqui nessa tabelinha, né, que o Brasil, em casos totais confirmados, ele está atrás dos Estados Unidos, isso sem considerar dados totais, isso considerando dados totais, tá? Porque se você for comparar por milhões, o Brasil, ele já cai para a 18ª posição aqui, né? Então, comparando mortes por milhões, o Brasil ele cai para a 18ª, mas mesmo assim são números, né, que assustam e que mostram, né, essa necessidade da gente correr atrás, principalmente de diagnosticar, né, em massa, como o professor Crovella falou muito bem, toda a população para a gente minimizar, né, essa transmissibilidade do vírus, né? Então, essa tabelinha aqui, ela mostra o número de mortes por milhão, né, dos países. A Bélgica aí tá, por ela ter uma área continental menor, ela está com uma quantidade bastante alta, né, e também por ser um país menor, e todos os países, né, aí o Brasil ocupando a 18ª posição. No Brasil, então, até ontem, a gente tinha, aliás, até 17/5, que é o dado do Ministério da Saúde, 239.483 casos, e só ontem, né, foi contabilizado, né, como vocês podem ver acima do gráfico, 318 novos casos. E considerando que ontem foi domingo, né, então não se sabe se a contabilização foi realmente efetiva ou não, e a soma é de 16.062 mortes, né, então é bastante, é um número que assusta. Em Pernambuco, a gente tem 19.600 casos confirmados até ontem, e 1.516 mortes, como mostra esse gráfico. Então, são números aí alarmantes. Agora, esses números, né, a gente sempre tem comparado, né, os países, né, até as regiões, né, do Brasil, os estados, e a gente tem que ter muita atenção em relação a essas comparações, porque muitas vezes o tamanho da população, como eu falei, né, pode impactar, né, nesses números, até fatores políticos, como a gente sabe, né, a transparência dos dados, e Pernambuco tem dado bons exemplos em relação à transparência, né, tem sido um estado que tem colocado na mídia, né, todos os seus dados de forma transparente. Os fatores populacionais, então, densidade demográfica vai interferir, se a área é rural ou urbana, né, na área urbana geralmente se testa mais, então a gente pode ter, né, dados subestimados, população idosa e jovem, então um país que tem uma população predominantemente idosa, possivelmente vai ter um índice de fatalidade maior, né, devido às outras comorbidades, então tudo isso tem que ser levado em conta, né, quando se avalia todos esses dados estatísticos. Os diferentes serviços de saúde, né, então tem países que têm serviço público, tem países que não têm, então o acesso aos exames, né, a África, por exemplo, qual é
o acesso que a população tem à testagem, aos medicamentos, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. O nível de atividades, como eu falei, então, tem muitos artigos sendo publicados aí, comentando, né, e relatando as comorbidades de diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais, como o professor Crovella comentou, é uma doença agora multiórgãos, não apenas uma doença que vai impactar o pulmão, mas todas, né, todos os órgãos, né, até sistema nervoso central. Então, há relatos, né, de que o vírus, ele realmente, né, ele acomete vários órgãos. E em relação à testagem também vai influenciar nesses números, né. Um exemplo clássico, né, é a Alemanha e a Coreia do Sul, né, são países exemplo, né. Então, como o professor comentou, a gente tem que tirar bons exemplos, né, dos países, assim como os maus exemplos, para a gente tentar fazer um pouco diferente, um pouco melhor. Então, a Alemanha e a Coreia do Sul são exemplos de países que fizeram uma testagem ampla, né, da sua população e estão tendo sucesso, porque o número, né, tem caído e são números, a mortalidade tem sido muito na Alemanha, por exemplo, na Coreia do Sul, que se testou grande parte da população, ou seja, não se testa apenas a população com sintomas, né, graves ou as pessoas que morreram. Então, testar um maior número de indivíduos da população é muito importante, porque é essa testagem que vai te gerar, né, que vai gerar esse número real de casos e o número de mortos. Então, se você testa, como tem sido, né, ainda no Brasil e em outros países, só aqueles pacientes que estão hospitalizados, com sintomas graves, você não pega a maioria da população assintomática ou mesmo com sintomas leves. Então, isso te dá uma estimativa errada, né, do quão essa doença, né, está espalhada naquele país. Então, o total de testes que tem sido feito e o número de pessoas testadas é muito importante. O total de testes tem que ser o mais amplo possível. Tempo que foi realizado o teste, né, se foi em hospitais ou em casa, um exemplo é a própria Alemanha, né, que logo no início, né, da pandemia, no início do mês, no final de março, início de abril, ela já estava organizada todos os seus laboratórios, 132 laboratórios, já faziam 117 mil testes por dia. Então, é claro, a Alemanha é um país menor, né, em termos populacionais de área, mas é um país que já tinha, né, uma organização, centros de diagnóstico equipados, né, automatizados, né, a própria fábrica da Roche se encontra lá, então ela teve essa facilidade. Então, até o 4 do 4, ela já tinha testado 1,3 milhões, enquanto que o Reino Unido, até final de abril, só tinha testado 100 mil pessoas, porque o Reino Unido também, como o Brasil, por enquanto só testa as pessoas, né, nas condições graves ou severas. Então, a gente precisa mudar esse panorama no Brasil para a gente ter uma estimativa melhor e tentar evitar a transmissibilidade, certo? Então, esse dado no site do Ministério da Saúde, ele mostra quantos testes têm sido realizados por estado. Então, eu destaquei aqui o Ceará, né, que também é um dos estados com maior número de casos. Então, ele testou, segundo dados do Ministério da Saúde, 59 mil, já fez 59.920 testes. Pernambuco, 25.188, isso até a data de 14 de maio. E São Paulo, 35.600. Tem estados que não divulgaram o número de testes, é o caso da Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso é ruim, você não divulgar, porque você fica sem a transparência, sem saber exatamente qual a real gravidade, né, da pandemia nesses estados. Então, aqui está o mapinha do Brasil mostrando, né, então, quanto mais escuro, maior o número de casos. Então, Amazônia, Ceará, São Paulo aí lidera, né, e o vermelho também, né, em seguida, até 10 mil casos, também, né, tem liderado aí o número de casos, né, como é o caso do Pará e Pernambuco. Falando um pouquinho, então, do convênio, né, do como vai ser a nossa organização aqui na UFPE. Então, a UFPE, como a professora Carol Leandra, correitora, comentou, fechou convênios. Logo no início, ela fechou convênios com várias instituições, com o Ministério Público, o Ministério da Educação e a Prefeitura do Recife,
para alocar recursos para tentar ajudar, né, no enfrentamento dessa pandemia. Né? Então, se você entrar no observatório, no site da UFPE, vocês vão ter acesso a todos os projetos, né, que foram submetidos, incluindo os projetos testes para produção de EPIs, né, que tem um grupo também fazendo EPIs, e a própria pesquisa. Em um desses convênios, como o Ministério Público, por exemplo, da qual eu estou fazendo parte, né, é um grande projeto, né, na qual existem outros subprojetos vinculados. Então, no PIT, por exemplo, ele ficou com a responsabilidade de ampliar esse diagnóstico da COVID no estado de Pernambuco, né, com a plataforma de biologia molecular que nós temos no PIT. Outros trabalhos, né, que estão vinculados a esse grande projeto é o próprio trabalho do professor Valdir, né, em relação a analisar a diversidade genômica de cepas do SARS-CoV-2 e a fabricação dos EPIs, como os escudos de proteção facial, que já têm sido produzidos, né, e distribuídos para os hospitais, e a fabricação de ventiladores mecânicos do grupo do laboratório Landfond, né, do Departamento de Química. Então, todos esses pesquisadores, né, estão envolvidos nessa ação de enfrentamento da Covid. Falando mais especificamente, né, do NUPIT e da questão do diagnóstico que iremos realizar, juntamente com o LACEN e a Fiocruz, então vai ser uma colaboração, uma força-tarefa, né, o LACEN vai distribuir essas amostras para a gente, ajudar nesse diagnóstico, e nós teremos que testar, né, realizar mais de 15 mil exames para a Covid-19. Durante o processamento dessas amostras, né, além do diagnóstico, a gente também pretende separar amostras, né, para o sequenciamento, para esses outros projetos de pesquisa envolvidos. Então, os projetos de sequenciamento do professor Valdir, projetos de diagnóstico com sensores nanotecnológicos, a própria testagem de novos fármacos, né, por diferentes grupos, incluindo pesquisadores do NUPIT, também, né, estão inseridos nessa ação de enfrentamento. Em que pé estamos, né? Então, o NUPIT, ele vai realizar esse diagnóstico, o professor comentou das diferentes formas, né, tanto os ensaios imunológicos de detecção dos anticorpos, quanto por PCR em tempo real. No nosso caso, a gente vai fazer o diagnóstico por PCR em tempo real, que é, né, o teste padrão ouro para a detecção, né, do DNA viral nas amostras a partir, né, do SWAB, né, tanto SWAB nasofaríngeo e orofaríngeo. Como vocês podem ver nessa escalinha do gráfico, a gente tem aqui que a detecção do RNA viral, né, em azul aqui nessa curva, ela pode ser detectada a partir do dia 0, ou seja, mesmo a pessoa sem nenhum sintoma, você já consegue detectar no estágio assintomático o RNA viral, e esse RNA ele pode permanecer detectável até 42 dias, né? Aqui vai até 35, mas até 42 dias, né, já se mostrou sensibilidade na detecção de 15% de RNA viral nas amostras de SWAB. Né? É claro que na faixa, como vocês podem ver aqui, de 5 a 10 dias, mais ou menos, né, é a faixa ideal de maior carga viral, né, então é a faixa de maior acessibilidade, em torno de 92% a 95% de detecção, e no caso dos testes imunológicos de anticorpos, vocês podem ver que o IgM em verde, ele é detectado a partir do 7º dia, como o professor falou, ele fala muito da atividade aguda da doença, e o IgG, que é após os 14 dias, está relacionado, né, à memória imunológica. Então, esses testes de farmácia, por exemplo, muitas vezes eles não vão detectar ou vão dar falsos positivos, porque às vezes a pessoa ainda não ultrapassou, né, esse tempo de 14 dias, né? Então, é importante saber a diferença desses testes. Então, esse teste de farmácia, de detecção de anticorpos, ele vai ser eficiente, né? Estão se produzindo testes mais eficientes para a detecção de pacientes que já foram, né, acometidos pelo vírus. No entanto, né, não se sabe se você já fica protegido imunologicamente. Ainda não tem, né, evidência científica comprovando
essa realidade. Em relação ao fluxo do diagnóstico no NUPIT, então essas amostras, vou falar um pouquinho, né? Essas amostras vão vir, como eu coloquei para vocês, do LACEN, das prefeituras. Então, essas amostras precisam ser armazenadas em solução salina, contendo 2 swabs da nasofaringe ou da orofaringe, vão ser transportadas em recipiente adequado, né? No caso, o recipiente hermético, com bolsa de gelo, quando, no caso, o transporte menor que 5 dias, ou em gelo seco, se o transporte for maior que 5 dias. No NUPIT receberemos essas amostras e iremos processar. Então, eu vou comentar um pouquinho. O laboratório, né, o Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, nesse mês que passou, ele sofreu, né, diversas adequações para para que fôssemos capazes de fazer o diagnóstico da COVID. Então, aqui está um esquema, né, que foi feito para demonstrar, para explicar mais ou menos como será essa dinâmica, né, esse fluxo. Então, a gente vai ter salas só para armazenamento das amostras, né, porque sempre vai ficar uma amostra que você congela, essa amostra que vem do SUAB, uma parte você congela ela no menos 80, caso necessite de repetir o teste, caso dê inconclusivo, por exemplo, e 200 microlitros desse SUAB vai para o processo de extração numa sala de processamento. Essa sala de processamento, ela deve ser equipada, né, com cabines de biossegurança NB2, e devem usar todos os EPIs necessários, né, para a manipulação dessa amostra, porque até essa etapa, né, o vírus, ele ainda está, digamos, né, ele está vivo, né, ele está ativo, né, nessa amostra de SUAB, e aí a partir desse processamento, quando a gente coloca o tampão de Lise para processar e extrair o RNA viral, a gente já consegue uma amostra com vírus inativo. Então, na sala de extração de RNA, já né, uma etapa, oferece menos risco, né, para os manipuladores, uma vez que o vírus, né, já se encontra inativo. E depois dessa extração de RNA, a gente vai para a amplificação desse material genético por PCR em tempo real. Essa PCR em tempo real, ela é realizada acoplada, né, à transcriptase reversa. Então, a gente extrai o RNA e no processo de amplificação, a gente faz a transcrição reversa desse RNA em cDNA para amplificação das regiões virais para a detecção do vírus, certo? Então, é mais ou menos esse esqueminha que a gente organizou e adaptou o laboratório. O laboratório ele tem que ser adequado, né? Como o professor falou, não é um laboratório de pesquisa, você tem que adequar o laboratório para o diagnóstico. Então, tem que seguir todas as normas de biossegurança. Então, normas preconizadas pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana, né? E tem que ser seguidas para fazer, né, todo o controle de qualidade desse diagnóstico. No caso do NUPIT, a gente organizou, então, em etapas que vão ser basicamente realizadas em 3 salas. Então, a sala 1, né, que eu chamei de sala 1, é a sala de recebimento das amostras, na qual a gente tem o processamento dessas amostras, as alíquotas, né, são feitas. Então, os manipuladores têm que usar aquele macacão especial impermeável, tem que usar máscara N95, tem que usar o capote, né, ou aquela viseira, óculos, todos os EPIs, né, necessários para fazer essa etapa, né, demanda muito cuidado e é uma etapa crítica do processo. E essa etapa, né, não se tem automatização. O professor Crovella comentou da importância da automatização, né, que facilita, né, e agiliza todo o processo de diagnóstico. Então, a universidade ela adquiriu, né, robô para automatizar esse processo. O robô, nesse caso aqui, é um robô Maxwell, da Promega, mas existem outros modelos, como o professor citou. E então a gente vai fazer, né, tentar agilizar esse processo através da extração automatizada. Pode-se fazer a extração manual? Pode. Né? Então, no caso, faltou insumo para extração automatizada, pode sim fazer a etapa de forma manual. Mas, né, vai ser uma etapa que vai demandar mais tempo, devido, né, a toda a questão
manual mesmo, né, de execução das atividades. A gente também está com um robô emprestado, né, da Polícia Civil, então a gente está com 2 robôs que vão processar 64 amostras a cada 50 minutos. Então, essa etapa a gente vai conseguir agilizar e os manipuladores, né, os pesquisadores envolvidos nessa etapa vão ter essa facilidade de colocar a amostra, né, lisada e inativa, né, e depois de 50 minutos esse RNA já sai pronto para se executar a PCR. É uma etapa limitante, né, porque é o robô, então ele consegue, um regime de 12 horas, fazer a extração manual de 576 amostras. Depois essas amostras vão partir para a etapa 3, que é a etapa de PCR, que o professor comentou muito bem, a PCR em tempo real, que vai amplificar, né, esse material genético. Eu até fiz a pergunta para o professor se lá eles têm feito 2 ou 3 primers. E como ele comentou, né, a CDC, o órgão americano, ele preconizava no início 3 primers para o RNA viral, além do controle endógeno e do controle positivo, né, do vírus para a reação da PCR. E agora muitos laboratórios, incluindo o LACEN, né, ele tem realizado apenas com 2 primers, né, ou mesmo um primer para o vírus e o controle endógeno. Então, aqui nesse cálculo de 29 amostras por placa, eu estou considerando 3 primers, que é o que a CDC preconiza. Então, em 12 horas, a gente conseguiria fazer 174 testes por equipamento. Então, com 4 máquinas, a gente tem a capacidade de realizar 696 testes por dia. Onde estamos, né, atualmente, né? A gente já começou ou não a fazer os testes. Então, como eu falei para vocês, a gente fez toda a adequação, finalizamos, né, no último sábado. Então, o laboratório ele já está preparado para iniciar as atividades de diagnóstico. Demorou um tempo devido às compras, né, a questão dos insumos, atraso, porque como Carol comentou também, é o mundo todo atrás desses insumos, e a gente muitas vezes depende de importação, a demora natural dessa entrega. No entanto, a gente já está, né, com os equipamentos, e a maioria dos insumos já chegaram, né, os últimos insumos chegaram na última sexta-feira. Então, os kits de extração de RNA, os kits para amplificação da PCR já se encontram no PIT, e alguns insumos, por exemplo, placa, né, de 96 poços, que tem-se uma demanda mundial muito alta, a gente ainda tem uma dificuldade, né, de encontrar em grande quantidade, mas temos quantidades suficientes para iniciar todo o processo. E a equipe